Quando nós falamos do canto dentro da liturgia, nós precisamos entender a finalidade daquela composição. É importante entendermos que canto litúrgico é um canto composto com a finalidade ritual. E aqui nós vamos entendendo já uma pequena distinção que nós precisamos fazer. É necessário nós entendermos a diferença entre tocar a missa e tocar na missa. Quando eu digo tocar a missa, eu estou falando que o rito é musicado. O rito é colocado dentro de uma melodia. Isso acontece sempre por parte do presidente, que quando canta a missa. Pensemos lá na introdução do Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pensemos na oração do dia, quando o Padre canta Oremos e depois nos coloca dentro da dinâmica própria daquela celebração específica. Pensemos no próprio canto do Evangelho, quando se faz nas solenidades. É a missa que está sendo cantada pelo presidente. Mas a missa também é cantada pelo coro e pelo povo que celebra aquela liturgia. E a maioria dos elementos que compõem uma ação sagrada são rito, e por isso eles não podem ser alterados. Desde o sinal da cruz inicial na acolhida da missa até o Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, muitas das coisas que são cantadas são o próprio rito. E alterar a letra pode alterar a expressão daquilo que se canta, daquilo que se reza, daquilo que se celebra. Então nós precisamos ter o cuidado de cantar o rito para sermos coerentes com aquela celebração ao qual nós nos propusemos. Então, o que é a missa cantada? Desde o começo da celebração, nós temos o sinal da cruz, o ato penitencial, que depois podemos, numa outra aula, olhar com cuidado para ele, o glória, o hino de louvor, a aclamação ao Evangelho, o salmo responsorial, o Cordeiro de Deus, o santo, são elementos que compõem o rito e que por isso não podem ter a sua letra alterada. Nós precisamos, para sermos adequados à expressão litúrgica, pegar aquela letra que nós temos no rito e colocar uma melodia em cima daquela letra. Não funcionam como o Parabéns a Você, que tem sempre a mesma melodia e a mesma letra. Pode sim haver uma mudança rítmica dentro dessas letras que fazem parte da missa. Claro, desde que o ritmo seja equivalente ao momento ritual. Eu não vou colocar um sambinha na hora do ato penitencial. São duas coisas que não se conectam. Mas quando a escolha melódica tem coerência com o momento ritual litúrgico, não há uma regra para que eu faça esta ou aquela melodia específica. Além daquilo que é a missa que nós cantamos quando celebramos, nós precisamos também pensar naquilo que se insere na celebração. São os textos mutáveis, são os textos escolhidos, que têm como critério ajudar a comunidade a celebrar. Os principais textos escolhidos são canto de abertura ou canto de entrada, canto da apresentação das oferendas, nós costumamos chamá-lo de ofertório, canto de comunhão, canto pós-comunhão, que em alguns lugares é chamado de ação de graças, e o canto final. Estas 5 execuções são aquelas que podem ser escolhidas quando se trata da celebração da missa. E, quando se fala dessa escolha, é necessário levar em consideração 3 aspectos para todas elas. O primeiro aspecto na escolha de um canto litúrgico é se ele tem uma teologia adequada, se ele é inspirado na Sagrada Escritura, se ele fala do mistério pascal que nós celebramos, se ele expressa de verdade o mistério que nós estamos rezando. Por isso é necessário tomar muito cuidado para que a escolha desses cantos seja coerente com a fé cristã católica. Dentro do rito católico, é necessário que eu cante músicas que tenham a ver com o rito católico, para não corrermos o risco de ensinar uma coisa diferente daquilo que a Igreja nos apresenta.
A segunda coisa que nós precisamos ter em mente quando escolhemos este canto para executar na missa é que ele seja um canto que traga a comunidade inteira. Sempre ter o cuidado com a primeira pessoa do singular, o eu. Quem celebra é a comunidade. Eu faço parte de um corpo litúrgico. Portanto, a individualidade, a particularidade dentro da celebração, ela tem os seus lugares específicos. Por exemplo, eu falo em primeira pessoa do singular, eu, no ato penitencial, porque eu não posso confessar o pecado dos outros, eu não posso me arrepender pelo pecado do outro. Eu falo em primeira pessoa do singular quando se trata do creio, porque eu tenho que professar a minha fé, não posso fazer isso em lugar de outra pessoa. Mas quando se fala da reunião da comunidade, somos nós que nos aproximamos do altar. Somos nós que ofertamos a nossa vida, somos nós que nos colocamos em contato com o Senhor na participação da comunhão. Então, um cuidado que precisa ter é a escolha de cantos que levem a essa ideia plural. Não significa que o eu seja proibido, mas a mensagem que se passa precisa ser uma mensagem plural. Um exemplo claro disso é aquele canto Vou Cantar Teu Amor, se não me falha a memória, do Padre Fábio de Mello. Ele fala sempre em primeira pessoa. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol, eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. No entanto, o refrão leva para essa dinâmica plural. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou, viemos cear, restaurar corações. Então, embora seja um canto que na sua estrofe traga a primeira pessoa do singular, no refrão envolve a comunidade inteira. É um canto ótimo para se usar no momento da comunhão. A terceira coisa que nós precisamos pensar quando nós escolhemos um canto para executar na missa é a sua adequação àquele momento ritual litúrgico. Por exemplo, quando nós falamos de ofertório, nós podemos sim falar do pão e do vinho quando se trata de uma missa. Mas quando se trata da celebração da palavra, que tantas vezes é a nossa forma de celebrar o mistério, por causa do número reduzido de padres, por causa da dinâmica pastoral que nós encontramos, não é interessante cantar, neste momento, algo que fale de pão e de vinho. Afinal de contas, esses elementos não estão presentes naquela celebração. Quando eu escolho uma música para executar na missa, ela precisa, então, ser adequada àquilo que eu estou vivenciando. Então, relembrando, primeira coisa, a adequação teológica. Cantos que foram compostos com a finalidade litúrgica, que vão estar ali dentro para expressar o mistério de Cristo. Segunda coisa, o cuidado com a primeira pessoa do singular. Não podem ser cantos individuais, precisam ser cantos que levam em consideração a vida comunitária. E terceira coisa, a adequação àquele momento ritual litúrgico que vai depender de qual é a ação que nós estamos fazendo. Mas, padre, existem cantos tão bonitos e que às vezes são em primeira pessoa do singular, eles precisam ser excluídos da celebração da missa? Não necessariamente. Existem músicas que podem ser executadas sim na primeira pessoa do singular, mas no momento oportuno. E o momento oportuno para isso é aquele canto após a comunhão, que, como eu dizia, algumas pessoas chamam de ação de graças. Por exemplo, aquela música tão bonita do diácono Nelsinho Correia, Sacramento da Comunhão, ela não é uma música para a comunhão, ela é uma música para o pós-comunhão. Ela fala da teologia da Igreja, a teologia de São João Paulo II, que nos apresenta Jesus como rosto divino da humanidade e rosto humano da divindade, mas ela é toda em primeira pessoa do singular. Por isso, ela se encaixa melhor naquele momento de oração pessoal e de introspecção do pós-comunhão do que no momento de vivência comunitária em que todos nós nos levantamos e vamos formar um corpo só, indo na direção do altar. Então eu posso usar esse tipo de música, só preciso colocá-la no lugar certo
dentro da celebração. As escolhas que nós fazemos precisam estar adequadas com o momento ritual que nós estamos vivendo. Tenhamos então esse cuidado quando formos escolher e preparar as nossas músicas para execução na missa. Cuidado com aquilo que é a missa e com aquilo que nós executamos na missa. E com essa distinção, preparamos bem as nossas celebrações.